Vamos lá? Acho que é isso. Acho que é isso. Tomara que não esteja muito para baixo. E vamos nessa. Mexer tem que ver, né? Tem que rever aqui. Aí. Acho que é alguma coisa assim. Tomara. Bom dia. Terça-feira, ainda um pouco carrancuda, mas vai abrir o tempo. Vamos ter aquele dia bonito e com os extremos mais gelados. Manhã e fim de tarde e noite, consequentemente. Mas por incrível que pareça, o fim da tarde é mais gelado do que a noite em si. Ou seja, 5:30 da tarde é mais gelado do que 8 da noite. Ai, vamos nessa. Bom dia, meu amor. Ela estava ali. Amo você, minha neguinha linda. Você sabe. E amo seu filho mais do que tudo que eu já pensei que conseguiria amar. Meu grande amor. Meu pequeno grande amor. Pequeno porque você é pequenininho ainda. No momento em que eu faço esse vídeo, não sei se no momento em que você está assistindo. Saiba de uma coisa, viu, meu filho? Vai me dar muito orgulho se você um dia assistir isso. É assim, e não vai ser uma coisa, pelo naipe das coisas que eu falo, não vai ser uma coisa que você com 10, 11 anos vai assistir, vai entender. Mas vai estar lá, né? Eu acredito que o YouTube é uma ferramenta de muitos anos. Eu acredito que vai estar lá e vai estar disponível. Espero ser útil. É pra você que eu espero ser útil. Mas se de repente eu for útil pra mais alguém, ok também. Terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Há 17 anos atrás, um pouco mais tarde do que isso aqui que nós estamos, aconteceu uma tragédia que já gerou e ainda gera muita teoria da conspiração, algumas das quais eu já acreditei. Uma tragédia em Nova York, nos Estados Unidos, que foi um atentado de origem islâmica às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. Essa tragédia, ela não foi apenas ali, com todas aquelas vítimas, com toda aquela dor e sofrimento. Essa tragédia foi anos e anos depois, e ainda hoje fazendo vítimas, 17 anos depois. Porque desencadeou uma tomada dos Estados Unidos, das regiões suspeitas, dos governos opostos. E eu não vou ficar desmembrando muito. Mas Tony Blair e George W. Bush, filho de George Bush, fizeram muita porcaria a partir desse evento. Enfim, uma data que não pode ser esquecida, mais uma daquelas para a gente entender, para a gente amadurecer os nossos conceitos de relações humanas e entender aonde as merdas que nós pensamos podem nos levar. Importante. Tem uma motoca aqui perto de mim.
Mas hoje é dia 11 de setembro de 2018. Quem eu era em 11 de setembro de 2001? Não chega nem assim, não é nem cheiro do que eu sou hoje. Não no conceito de ser maravilhoso, espetacular, ao contrário. Mas no conceito de ser de um aperfeiçoamento de pensamento que talvez seja natural, porque as pancadas vão nos moldando. Eu acho que não precisa de pancada para moldar, mas quando elas acontecem e acaba sendo meio que natural tomar pancada, quando elas acontecem, a gente acaba realmente aprendendo mais rápido. Tem gente que aprende errado, que tira uma lição errada e a partir disso cria conceitos enganosos. Enfim, que o pensamento humano melhorou e evoluiu num todo depois dessa merda, não há dúvidas, mas uma parte dele não evoluiu e voltou. O ódio foi alimentado, foi reestruturado e foi redirecionado. Enfim, tá. Como, por exemplo, o pensamento humano pode ter evoluído? Como, por exemplo, algumas partes do mundo foram dando alguns exemplos e fazendo algumas coisas. Por exemplo, eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre a teoria da homeopatia, das pseudociências, né? Tem gente que se ofende quando eu falo isso. E tem gente muito próxima de mim que se ofende quando eu falo de que homeopatia, quando eu chamo homeopatia de pseudociência. Eu acho que aqui no meu vídeo eu posso fazer. E sem a menor intenção de ofender alguém. É apenas o demonstrativo da minha opinião. A homeopatia tem um princípio básico, simples, que diz que o princípio ativo de um remédio, ele agirá, não importa a dosagem. Primeiro que o conceito do princípio ativo se diz mais natural, ou seja, menos industrialização, um processo de fabricação mais natural, menos químico, e além de tudo, o conceito de que a diluição desse princípio ativo não importa a quantidade de água, a água tem a característica de multiplicar a característica do princípio ativo. Isto é a homeopatia. Na prática, você tem lá o paracetamol, vamos dizer, concentrado. Aqui um vidrinho de paracetamol concentrado. Você pega uma gota desse paracetamol e coloca numa caixa d'água de 5.000 litros. Segundo a teoria da homeopatia, toda essa água, você pode colocá-la e vender frasquinhos desta água, que ela vai trazer o benefício do paracetamol, já que a água absorve as características. Porque o entendimento da homeopatia é o entendimento de que a água é um fluido mágico.
E, bom, é isso. Existe há muito tempo, é um measma, é um, um fantasma que assombra a medicina séria e científica. Não é que assombra porque dá medo, assombra, sim, dá medo, porque tem gente que tenta se curar através disso. E posso dizer que tem muita gente que se cura? Posso. O percentual é pequeno, mas o percentual é pequeno de uma quantidade muito grande de gente que se trata dessa forma. E aí, como é que eu posso explicar que pessoas se curam com essa absurda teoria das características mágicas da água? Só falta dizer que tem uma oração, uma impostação de mãos para passar energia para a água. Só isso. Como é que isso cura? Pelo efeito placebo. Existem não só a teoria do efeito placebo em si, mas às vezes você está com um mal que já está em fase de cura pelos tratamentos que você já fez e você visivelmente ainda não consegue detectar os resultados. Mas isso já está sendo, seu organismo já está tratando e já desenvolveu, não naturalmente, mas através dos medicamentos medicinais oficiais, mecanismos que estão sendo fabricados no seu corpo para curá-lo. Isso é uma. Segunda, o efeito placebo pura e simplesmente dito. Porque tem pessoas que conseguem, isso também dependendo do grau do mal que eles estão sofrendo, com a sua postura psíquica, fazer com que o organismo crie uma quantidade específica de hormônios que podem se transformar em defesas ou podem colaborar com o combate àquele mal. Efeito placebo é um conceito científico válido, comprovado. Muita gente consegue desenvolver a autocura. E não é uma autocura simplesmente porque do nada ela se curou, não. É porque o estágio da doença, do mal que essa pessoa sofre, até aquele momento, ele permite que as condições ideais ocorram para o organismo através de uma produção específica de hormônios, que isso tem a ver com a condição psíquica do paciente, possa colaborar com uma cura. Por isso que tem pessoas, como minha mulher, por exemplo, que continua dizendo que ela foi curada. Ela tinha uma tendinite, uma tendinossinovite, eu acho, no braço, num dos braços, e chegou a usar até tipóias e tudo mais, e que depois se curou com homeopatia. Ela diz. O efeito é prático. Agora, homeopatia não é ciência, porque sempre que a ciência séria tentou entrar ali, nunca conseguiu extrair nenhum fato de evidência para comprovar alguma coisa. Tá bom? Por que eu estou explicando de novo homeopatia? Porque uma boa notícia, novos tempos, tempos de raras, mas boas notícias, por que não dizer? Talvez não tão raras, porque talvez as boas notícias não deem o ibope e o cartaz e a circulação e o impacto que as más notícias dão. Ninguém compra um livro, ou um jornal, principalmente diário, ou assiste um jornal diário, cujo tema seja boas notícias do dia. Ninguém. Garanto para você, não é que ninguém, mas a audiência desse programa seria realmente algo a se desprezar. Não traria grandes interesses de patrocinadores para sustentar, porque é característica humana. Então, a boa notícia vem da Universidade de Lille, na França. Poxa vida, é na França. Poxa vida, é na Europa. O povo, o país que eu mais admiro num conceito de postura pessoal no mundo é a França. Tá? Eu já deixo isso muito claro
porque os exemplos são muitos. E é fácil pegar exemplos o tempo todo. E aí temos mais um. Porque a Universidade de Lille acabou de extinguir a sua cátedra, a sua cadeira na área de homeopatia. A homeopatia sempre foi considerada uma ramificação da medicina. É difícil brigar com esse conceito de homeopatia. É bem difícil mesmo. Porque é muito parecido com religião. Do que você está falando? Eu fui curado por isso. É difícil você explicar. É difícil a pessoa aceitar. É muito difícil a pessoa aceitar. Se transforma numa questão pessoal. Se transforma numa questão dogmática. E aí, cara, quando é dogma, é uma merda, né? Quando é dogma, caga tudo, né? E... enfim... eu vi a scooter sendo atropelada pelo mano aqui. Foi por muito pouco que não. E a Universidade de Lille foi lá e falou assim, não. O reitor deixou uma declaração simples e clara, bem tranquila, de que a medicina é baseada em ciência comprovada e não há fatos científicos comprobatórios da eficácia da homeopatia. Ponto. O assunto acabou. E então, essa é uma boa notícia. Essa é uma notícia de evolução do pensamento. Essa é uma notícia de ai. Essa é uma notícia de grande valia, de interesse humanitário. Porque sabe o que acontece? É para se explicar que não se trata de uma birra, de uma coisa que não está fazendo mal para ninguém. Está sim. É necessário que a gente pare de simplificar um conceito, um pensamento, uma condição. Porque toda vez que você investe numa pseudociência, você deixa de investir numa ciência. Não dá também. Que tá ruim hoje. E esse é o grande problema. Você está falando de uma universidade, por exemplo, que tem lá suas áreas de pesquisa. E que pega uma parte dessa pesquisa, desse dinheiro para pesquisa. Vamos dizer que tem um cara lá, tem um cientista, tem um doutor, tem um sujeito lá. Que tá lá, doido e louco, com um experimento que tem possibilidade de ajudar no combate ou no conforto do conceito da oncologia, tá? Vamos dizer que ajuda o cara tá com uma substância lá e fazendo testes que ajudam os doentes de câncer, se não a se curar, a uma sobrevida mais confortável, enfim, né? E tá lá
o contador da universidade falando para ele assim, olha, só pode vir até aqui, porque a distribuição das pesquisas, ela tem uma parte aqui que vai aqui para o departamento de homeopatia. Esse cara deve ter tanta raiva, velho, tanta raiva, porque não tem o que se descobrir na homeopatia, a não ser fazer o mesmo que se faz há muitos anos, o que os sérios fazem há muitos anos, testar e verificar que não há eficácia científica na homeopatia. Simples, pronto, acabou, fechou a conversa, fecha a sala, fala obrigado, tudo de bom. Isso aqui, cara, homeopatia pode ser considerado um tratamento? Pode, mas ele não deve estar nas questões acadêmicas, ele não deve estar nos conceitos acadêmicos, ele não deve estar... Chega, ele pode estar como história da medicina. Por quê? Porque o cara vai contar lá que houve um tempo em que existiu uma técnica que se baseava nisso e nisso e nisso. Gente, essa técnica, ela tem... Eu tenho tranquilidade em dizer isso. A homeopatia, ela cura. Ela realmente cura uma pequena parcela de seus usuários, de seus praticantes, de seus crentes, porque tem que ter crença, né, na homeopatia. Da mesma forma que aquele convento que distribui as pílulas de Frei Galvão, acho que é isso, né? E também curam, sem dúvida nenhuma. A água lá da fonte de Fátima, em Portugal, também cura. A mesma proporção. A cada 1 milhão de pessoas que usa, uma cura. Ela cura por quê? Placebo, estágio evolutivo, postura química e hormonal do corpo. Tá certinho, velho. Eu dei a seta, eu saí, foda-se. Você que espere. É assim que funciona. O cara não vive em São Paulo. Ele arrisca ter um acidente, arrebentar o carro dele. Enfim, não vou aqui ler a postura da figura. Não é justo. O que me irrita é sempre o mesmo. Falta aquela mão fazendo assim, desculpa, errei. Acabou a conversa. Eu vou passar pro outro lado sem ter na minha cabeça, sem conseguir ver muitos maiores exemplos em relação a isso. Tá? Não é demais a gente ter a abertura da nossa mente para entender que fato é fato e não há. A gente tem que
entender um conceito de equilíbrio intelectual, do que a gente busca e do que a gente não consegue ainda encontrar. A busca não deve terminar, mas, ao mesmo tempo, a humildade de entender que ainda não encontramos a solução para isso, ou ainda não encontramos a explicação para isso. É simples, é simples. E às vezes as pessoas, o desequilíbrio das pessoas nesse quesito, ele é muito grande. É difícil para as pessoas irem dormir pensando assim, não dá para saber ainda. Então o que acontece? Vem o dogma, vem o mito, vem a explicação mística, aquela que não tem base alguma, que tem um pouco de lógica, e é por isso que a gente aceita. Tem um pouco de lógica, não pode se desprezar isso. Cara, conceito de paraíso, céu, inferno, purgatório, tem lógica, tem lógica. Tem causa e consequência, tem, como é que se diz? Tem lei. É uma lógica medíocre, mas tem. E aí o que acontece com isso? Isso explica. Se isso explica, isso consola. Tá? Eu garanto a você, todas as pessoas que a gente costuma falar a merda de que esse tá no inferno com certeza, elas nunca fizeram, elas nunca acharam, nunca acreditaram que o que elas poderiam acreditar na teoria do inferno, do céu e do purgatório, mas elas nunca acharam que estavam fazendo alguma coisa para ir para o inferno. É importante que se diga isso, porque o grande X da questão do conceito dogmático é a interpretação. E as pessoas podem interpretar também. Sabe, aquele assassino de aluguel, aquele cara que mata as pessoas para ganhar a graninha dele. Dá até vontade de continuar a frase falando honestamente. Ele tem um crucifixo no peito. Ele tem uma imagem de Nossa Senhora na casa dele. Ele utiliza a tranquila e calma e possível frase: não sou eu que mato, eu só aperto o gatilho. Deus que permite se morre ou não. Certo? É uma teoria. É um conceito. Sabe por quê? Porque o livro bosta permite que você absorva para você e forme geometricamente esse tipo de pensamento. E aí, o que causa perigo no que eu estou falando disso, do que eu comecei a falar sobre isso, não é o conceito religioso, mas é que tira a oportunidade, e esse é o perigo, de se avançar mais rapidamente em conceitos científicos verdadeiros que poderiam ajudar as pessoas. Ok? Ok? Eu garanto a você. Eu garanto, mas assim... Eu garanto a você que a brilhante equipe médica que amparou Jair Bolsonaro no atentado e permitiu que ele
continuasse vivo, não receitou um único comprimido homeopático para ele, tá? Ele está tomando antibióticos, ele está tomando analgésicos, ele está tomando anti-inflamatórios. Nenhum deles tem princípio de homeopatia. Eu garanto para você, tá? Eu garanto. E nenhum deles, antes de terminar a cirurgia, chamou uma Malafaia lá dentro da sala e falou: ó, agora você faz uma oração aqui para ele, porque antes da gente começar, porque senão a operação não vai dar certo. Tá? Eu estou jogando mesmo dessa forma, é proposital que eu seja relativamente sarcástico com isso, porque o conceito de fé, existe a falácia, existem duas falácias religiosas que a gente precisa, de vez em quando, entrar e dar uns tapas na cara. Prova que Deus não existe, mas quem disse que ele existe foi você. Pilantra, você formou uma teoria, você não me prova e você quer que eu prove que não é verdade a sua teoria. A teoria é sua, cara. A teoria é sua. Eu posso refutá-la, eu posso não aceitá-la e ter os meus argumentos para isso. Deixa claro, mais uma vez, eu sou agnóstico. Essa é uma. E a segunda é aquela que quando o avião está caindo não existe ateu. Não existe. E o avião não deixa de cair por causa disso, né? Então, assim, se pendurar em falácias simplistas e cruéis, porque você falar esse tipo de coisa é cruel, tá? É cruel. É muito feio, é muito feio. E isso a religião faz a gente fazer, e os dogmas fazem a gente fazer, e aquela coisa, de novo, a homeopatia ou essas pseudociências fazem a gente fazer. Astrologia e homeopatia estão no mesmo lugar. E eu continuo, como eu já falei aqui, as pílulas do Frei Galvão. Você sabe o que são as pílulas do Frei Galvão? Umas freiras ficam fazendo oração o dia todo e escrevem oraçõezinhas em pedacinhos de papel. Elas colocam dobram esse pedacinho de papel para ficar do tamanho de um mini comprimido e elas vendem, na verdade. Não é que elas vendem, né? A pessoa ganha, mas faz uma doação. E a pessoa leva isso para um tratamento médico, para alguma coisa assim. E saem de lá dizendo que, agora vou ser curado. Tá bom? A homeopatia cura a mesma quantidade de pessoas que tomam a pílula do Frei Galvão, a mesma quantidade de pessoas que tomam a água da fonte de Fátima, a mesma quantidade de pessoas que deixam um braço de cera na Catedral de Aparecida. Tá bom? Isso não é ruim se você só usar os conceitos inofensivos da religião. Mas isso é muito ruim se você seguir outros preceitos, principalmente do perigo do livro bosta. Tá bom? Que bonitinho. O cara deixou a menina atravessar. Olha que fofo. Deixa pra lá. Eu ia falar uma merda muito grande agora. É isso, tá, gente? Parabéns, Universidade de Lille, na França. Tinha que ser na França. Mais uma vez esse carro tá aqui. Vamos chegando ao local de trabalho. Ainda meu local de trabalho. Espero que por muito tempo, mas não está nas minhas mãos mais. E que
tudo dê certo na medida do possível. É isso aí, minha gente. Bom dia. Boa sorte a todos nós.